Boa noite para vocês. Domingo, 9 da noite, começa mais uma edição do Meio de Campo e deixa primeiro eu justificar a minha presença aqui. É uma honra assumir esse lugar aqui do nosso querido Orlando Augusto, mas infelizmente hoje por um motivo ruim. Nosso querido Orlando está lá em Conceição do Mato Dentro, nos assistindo, porque esse final de semana ele perdeu a mãe. Por isso nós estamos aqui com muito pesar, substituindo Orlando e aproveitando esse momento em nome de toda a equipe para desejar os nossos sentimentos de pesar para toda a família. Mas você, nosso telespectador, também vai conosco aqui com todas as informações sobre essa última rodada. Tem a vitória do Atlético, tem a derrota do Cruzeiro e esse empate do América. Quero aproveitar e chamar você para participar com a gente. Como disse Orlando, o WhatsApp do futebol, que é o 31 93437448. Estou esperando sua participação. Deixa eu apresentar esse time de convidados de primeira que está escalado aqui com a gente. Conosco aqui, primeiramente, Hugo Sérgio da Rádio Super FM. Uma boa noite para você, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, um abraço, a honra, a satisfação é minha de fazer parte dessa gigante da comunicação aqui em Minas Gerais. Vamos falar do jogo dos 7 gols hoje no Independência. Muito trabalho, né, Breno Galante? Haja garganta. Breno Galante, seja bem-vindo, uma boa noite para você também. Obrigado aí, Luciano, e externar aí, né, meus sentimentos ao Orlando. Um grande abraço a ele, Deus conforte a família dele aí. E vamos falar muita coisa aí dos times mineiros hoje. Eduardo Murta já é também, como diz o Orlando, titular dessa bancada. Seja bem-vindo mais uma vez, meu caro. Obrigado pela oportunidade. Vamos conversar sobre futebol e outros esportes aí. Sulimar, tá aí, só tuitando, né? Só pegando ali os últimos detalhes. Seja bem-vindo mais uma vez. Um abraço, Luciano. Um abraço para os nossos companheiros. Nosso voto de pesar ao Orlando. Força nesse momento, e vamos também comentar aí desse Cruzeiro diferente, hoje contra o Palmeiras. Mesmo sendo diferente, o time alternativo teve confusão depois do jogo. E também muita polêmica, um rodado por sinal com muitas polêmicas. E você, já preparou para mandar sua mensagem? Se prepare, mande pra gente, porque o Meio de Campo está no ar. Então vamos de cara, começando esse programa, trazendo esse jogo, como disse o Hugo, de 7 gols agora à tarde no Independência. Enquanto nós comentamos aqui, vamos passando para vocês de cara esses 7 gols do Atlético. Pode rodar para a gente. Tá, e vamos, fiquem à vontade, pessoal. O primeiro gol chegou a ficar nessa dúvida aí, mas foi do Léo mesmo, né? Foi contra. Tem uma jogada que o Atlético treinou a semana toda de bola parada e volta a tomar um gol de bola parada, né? Essa aí já foi o empate logo depois, né? Foi muito rapidinho, o Elias apareceu. Bem, né? Até esse momento do jogo, o Ceará estava muito bem. Depois teve essa queda de produção. Tivemos um pênalti. Antes a gente até já tinha um pedido aí de um pênalti do próprio Fábio Santos. Agora esse pênalti claro e ele cobrou. Fábio Santos, que é 100% em termos de pênalti, né? Não perde, não. Que pintura essa do Emerson, hein? Exatamente. E jogou bem hoje, né? Muito bem. Muito bem. Muito bom, muito... O Patrick não deixou saudade, né? Agora, esse quarto gol aí é o contrário do muito bem, né? É o Durval, gente. Durval que depois ainda foi expulso, né? Foi o dia do Durval. Mas eu acho que o Durval acabou ajudando o esporte um pouquinho com a expulsão, porque ele estava numa tarde, vamos dizer, catastrófica. Entregou um gol, foi o Ronaldo Alves está tentando marcar o Durval no jogo. E esse gol do Emerson, guardadas as proporções, lembra muito um gol do Dinho num clássico, em 1995. Sim. Né? Ele quase deu um chapéu, né? Assim, Agora essa devendo, hein? Tava devendo, hein? Mas agora está colocando até o mundo de ponta cabeça, vamos dizer assim. Há 8 jogos sem marcar gol. É muita coisa. Pois é, ele até justificou, me parece, que durante a transmissão. E aí, já nesse segundo tempo, o Atlético tomando um segundo gol também, no final 5-2, um resultado que ficou de bom tamanho. Tomou essa pressão, começou, foi um primeiro tempo radicalmente diferente, né? Acho que faz tempo que a gente não vê o Atlético, tem um primeiro tempo tão avassalador. Agora, tendo em vista também a limitação do esporte, do adversário. Agora, um segundo tempo foi diferente. Se o Atlético pegasse um adversário com uma qualidade técnica maior, teria problema. E o esporte com um a menos. Com um a menos, exatamente. Sem o Durval. Desde praticamente metade do primeiro tempo. O Atlético tem esses apagões, né? Que ainda tem que lidar com isso. A volta para o segundo tempo foi muito ruim. E o Atlético ainda tomando gol de bola aérea. É o que eu falo aqui, né? O Atlético treina incessantemente isso. Ainda tem que entender o porquê, porque tem 2 zagueiros muito altos, né? O Maidana não vive uma fase boa, né? Hoje ele não teve bem, né? também. Hoje ele não teve Falhou bem. muito. Mas eu acho que a nota mais interessante para o torcedor atleticano é o Casares voltar a jogar bem, Sim. né? Porque o Ricardo Oliveira, embora tenha feito gol, assim como o Casares, não fez uma grande partida, mas o Casares fez uma partida excepcional. O garçom, né? A questão e a grande pergunta que fica, eu acho que o próprio Casares se cobra também, é se ele vai manter ritmo, né? Porque o Casares é vagalume.
Alguma partida boa, outra ruim, outra mais ou menos. O Atlético soube Elias aproveitar falou o isso, momento também, né? Naquele primeiro tempo, quanto o Sport. Me parece que até o Milton Mendes chegou a pedir, pelo menos na transmissão, você estava na transmissão Sim. lá, me ajuda aqui. Parece que teve um momento que o Milton ficou desesperado, pedindo para o Magrão dar uma segurada lá, de alguma Teve até forma. aquela parada, né? Tivemos até uma parada. Depois do quarto gol, chamaram a parada técnica lá para... Mas tentar, antes me parece que ele já estava querendo ver se arrumava algum jeito de falar com o time, tentar de esfriar conversar. um pouquinho, porque já tinha tomou logo, né? Teve o empate, a virada, Aquele e gol veio do o Casares terceiro ninguém gol. esperava, né? Acho que só o Durval, né? Porque dá as costas para a bola daquele jeito ali. Pois é, e aí você observa ali que o goleiro estava meio que fazendo como que põe para fora, faz Segurar alguma um coisa. pouquinho, diminuir a pressão. Mas isso explica por que o Sport está na zona de rebaixamento. Né? Sim. Dá para entender. Depois da facilmente. Copa, se eu não me Completamente engano, perdido, venceu sem um jogo identidade. só, né? Agora Hoje vocês já falam- é o vice-lanterna. Vocês falam da questão da irregularidade e inconstância do Casares. Não é só do Casares, não. O time tem sido irregular, né? Sim, O é Atlético verdade. não tem conquistado esse equilíbrio aí, não tem mantido regularidade. Agora tem a chance. Pega a Chapecoense, que perdeu para o Ceará, está desesperado a Chapecoense, depois o América, o clássico contra o América. Um exemplo disso aí é que o Atlético, se é um time que quer chegar nas cabeças, ele venceu uma única vez 3 partidas consecutivas nesse campeonato. Um time que quer ser campeão, quer ficar entre os 4 para ir diretamente para a Libertadores, não pode ter uma performance como essa. Né? Pode falar dessa forma, não. Agora eu acho que é interessante a gente perceber que essa oscilação do Casares vai muito também pela situação da briga por posição, né? O Atlético não tem isso, né? A gente vê o Natan entrando no jogo e ele não demonstra que merece ser titular do Atlético, né? Então Pois o é, Casares e ele com andou altos sendo e baixos. cobrado, né, Breno? Durante a semana aí a torcida, a gente viu matéria, o pessoal falando, cadê o Natan? Entrou, Mas chegou. o Luciano ele não treina bem, né? Ele é isso que a gente viu hoje, um futebol burocrático. Então o Casares, mesmo com a sua oscilação, ainda é a melhor opção. Aí a torcida do Atlético fica na expectativa, como o Eduardo falou aqui, dele ter um lampejo, dele jogar bem. Então agora o grande desafio do Thiago Largue é fazer com que o Casares tenha uma regularidade de jogo de futebol que a gente viu hoje. O próprio Elias saindo do jogo comentou, falou, pô, o Casares quando tá num dia como esse, a gente fica feliz porque ele desequilibra que é um grande jogador. O problema é que quando o menino quer jogar... Quando vê o Natan, ninguém consegue enxergar esse Natan né, quando entra, né? Não joga acontece. bola pro lado. Eduardo, e como é que a gente puxa isso aí para um atleta? Historicamente, a gente tem na história do futebol mineiro esses jogadores vagalumes, né? Que vem e volta, tem vem e uma volta. coisa curiosa sobre um jogador que é fenomenal, foi fenomenal, que é o Alex. Que E jogou eu no te perguntar Cruzeiro. justamente sobre isso. O Alex, a primeira fase dele no Cruzeiro foi horrorosa. Quando ele voltou bancado pelo Luxemburgo, e o Luxemburgo até, retoricamente, ele disse, se ele não jogar bem, eu pago o salário dele. E o Alex foi um dos maiores jogadores do mundo naquele período. Pois é. Pra Então, história, assim, né? Entrou pra óbvio história que- do Cruzeiro. Que não dá para comparar, né? Claro. Mas o Casares, ele joga muito mais do que ele tem apresentado em campo. Você acha que é por aí, Breno? O trabalho, tá fazendo um bom treinador, pegá-lo e tentar trabalhar. Tem essa questão, muitas vezes a torcida, a gente recebe muita participação, que a torcida cobra, é a questão da cabeça no lugar, não é só a concentração Ele está plenamente adaptado ao futebol brasileiro, a Minas. O Casares está aqui desde 2016, né? Já teve muito tempo para ele se adaptar. Teve para ir embora agora há pouco? Teve. Né? Eu acho que o que falta no Atlético é a briga por posição. O elenco do Atlético não tem um elenco qualificado para poder fazer sombra ao Casares. Isso deixa o jogador, né, numa situação de conforto. Então, acho que esse é um dos grandes problemas que ele tem. E, claro, também, acho que falta um pouquinho mais de cobrança aí da comissão técnica em cima do Casares. A gente vê a torcida do Atlético cobrando, mas em relação ao treinador, a gente vê o treinador justificando que ele é um jogador de altos e baixos. E aí não dá, né? Para poder justificar, tem que haver uma cobrança. Ele tem que ser um jogador regular. Como, por exemplo, a situação que a gente presenciou do Tomás Andrade. Chega, bate, dá socos no banco de reserva, aí... Um ponto interessante, o que foi tocado, questão de cobrança de vestiário que falta ao Atlético. O Thiago Largue ele tem que cobrar. O Atlético tem que ter um diretor que pressione um pouco mais, que cobre no E vestiário. não é o primeiro, né? Assim, não foi o primeiro a... Não, o Luan já passou por isso isso. também. Agora, ninguém chama a responsabilidade. O discurso, geralmente, é sempre o mesmo em entrevista coletiva. Então, falta a cobrança. Tem que ter a boa psicologia no futebol, mas tem que ter o diretor, que é a função do diretor de futebol, cobrar no vestiário. Ele frequenta o vestiário juntamente com o técnico nisso. É o papel dele. Em cobrar, pegar o jogador e dar aquela chacoalhada, aquela balançada. O que está acontecendo? Não é aquele discurso que o treinador chega e justifica uma alteração para o jogador. Isso não existe. Que é o que aconteceu no pós-jogo do Galo contra o Flamengo. O Largue técnico justificando a precisa saída do Toma. Não, tive que explicar tirar, nada, né? eu entendo, ele ficou nervoso. Não, gente.
Isso ele Tem pode que dar fazer satisfação. internamente, vamos dizer Claro. assim, né? Mas O Hugo falando, parece que no final da frase vai gritar gol, não parece? tá crescendo. É nosso. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Atlético, a gente tem uma opinião, eu já vou deixar até uma pergunta aqui, quero saber também a sua opinião, telespectador, pode participar pelo WhatsApp do futebol, que é o 993437448. O Emerson hoje, com esse gol, ganha moral, vai resolver o problema aí da lateral atleticana. Eu vou deixar a pergunta no ar para vocês ir pensando aí, pergunta difícil. Agora vamos falar do Cruzeiro, que hoje, naquele jogo de 11 horas da manhã, foi uma equipe, vamos dizer assim, aparentemente desinteressada, mas ao mesmo tempo ligada, plugada nas confusões. Vamos ver os lances dessa derrota do Cruzeiro hoje, que teve polêmica fora do campo, polêmica dentro do campo também. Teve um pênalti lá que eu vou falar com vocês, viu? Esse aí foi complicado. Vamos ver aí os lances. Primeiro gol, Lucas Lima bate, Ariel Cabral deu uma força, né? Aí nesse lance aí, o zagueirão colocou a mão fora da área, o Bandeira acabou marcando pênalti que não houve. E aí, aquela situação da importância do VAR, né? Reclamaram bastante e realmente não foi pênalti. E aí, segundo gol, até que ponto a gente pode colocar na conta dos laterais esses gols do Cruzeiro, hein, praticamente todo, né? Porque essa bola voadora na área do Cruzeiro é um desespero, né? Principalmente quando tá o time... Sem o Dedé. Sem o Dedé. Embora, no jogo da quarta-feira, o gol do Palmeiras tenha sido do Felipe Melo de cabeça em cima do Dedé, que subiu de costas para o cabeceador. Mas nesse, por exemplo, a gente vê ali o posicionamento do Ezequiel, o primeiro gol. Demorou a diminuir espaço para o Lucas Lima, né? Deu chance por espaço para um jogador que chuta bem Tem de uma fora da polêmica área. nessa batida de pênalti aí também, né? Me parece que o Mancoejo deu um jeito de bater esse pênalti. Parece que nenhum humano gostou muito dessa ideia, não, né? Seria outro jogador, né, que bateria. O Raniel, mas não era o jogador. Aí esse lance que o Marcelo Hermes demorou aí, quando foi dar o carrinho, assumiu o risco, né, de sair com o braço aberto. E o pênalti cobrado pelo Gustavo Gomes, que é o zagueiro. Foi o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Essa zaga do Palmeiras que jogou hoje, o Gustavo Gomes e o outro zagueiro, Luan, eles nunca perderam, né? Desde que estão Essa tem juntos. sido a zaga titular do Palmeiras no brasileiro, né? O Palmeiras tem essa história, também tem um grande elenco, tem feito esse revezamento. O que mudou nesses dois confrontos? Porque a gente até aproveita que o torcedor cruzeirense está lembrando, está muito recente, o empate de quarta-feira que garantiu a classificação na Copa do Brasil. Com emoção também. Mas os times muito diferentes. Muito diferentes, né? é isso que eu ia dizer. O Palmeiras, no segundo tempo, colocou o Willian em campo, que é um titular absoluto do time do Palmeiras, né? Depois o Moisés, são titulares absolutos. Então, o Palmeiras ainda se dá o luxo por ter um elenco, né, tão capacitado para poder fazer isso e não perder o resultado. E o Palmeiras, principalmente com a eliminação na Copa do Brasil, focou muitas essas atenções, porque, afinal de contas, esse resultado garantiu a liderança, né? Se sai na Libertadores, não vai sair agora, provavelmente, contra o Colo-Colo, né? Não. Porque fez um bom resultado fora de casa, né? Mas a Libertadores está O quente. próprio resultado contra o Colo-Colo facilitou colocar tudo que ele tinha de melhor, o Filipão, colocar para jogar hoje, pensando justamente nisso. Eu acho que a despeito da confusão no final e da derrota, porque na verdade o Cruzeiro no Brasileiro, o próprio Mano já disse, está fazendo o número, né? Tem um comentarista aí da concorrência que usa uma expressão que eu acho que é turista. Está sempre fazendo, quando ele vai comentar sobre o Cruzeiro, lá vai o turista da Série A. É mais ou menos isso. Tomara que seja só turista, porque o torcedor está preocupado. Só completando, o dado eu acho que o mais positivo é o retorno do Fred. Né? Depois da contusão, o Fred se contundiu no final de março. 25 de março. Praticamente Contra o 6 Tupi. meses, né, Sorino? São 6 meses e 5 dias, né? Hoje, então, ele estreou no Campeonato Brasileiro e ainda recebeu o cartão amarelo. E um alívio também é a volta do Arrascaeta, né? É. Que já está garantido para o jogo de quinta-feira, que o Mano já garantiu até que quer começar com ele, né? Então isso é importantíssimo. Agora, então deixa eu fazer uma pergunta sobre esses dois jogadores que vocês fizeram essa feliz colocação. Como que a gente pode avaliar esse retorno do Fred? Entrou para tomar ritmo, claro, a expectativa ali não era, vamos dizer assim, resolver o jogo. Nesse ponto, por essa perspectiva, foi uma boa entrada, vamos dizer assim? A questão do Fred agora tem que ser gradativa, né? Porque o jogador ele vive da sua capacidade, mas vive também de ritmo. Você imaginar que o Fred está parado há 6 meses, agora é um pouco de paciência, né? Não é a mesma coisa, né? Então, o torcedor também tem que entender que, dependendo da situação do jogo contra o Boca, se o Fred estiver no banco, a intenção é de que ele seja relacionado, não pode exigir do Fred, aquele Fred, antes da lesão. Então, há que se ter paciência também, até os próprios jogadores, os próprios companheiros. Mas o detalhe é que hoje,
A bola praticamente não chegou no Fred. Eu estava até observando, sabia? A gente sempre está preparado no meio de campo, a gente assiste todos os jogos com um olhar, mas buscando algum tipo de particularidade. Se eu não me engano, ele tomou o cartão, fora isso, ele tocou na bola umas 2 vezes, mas uma das vezes mudando um pouco a forma de jogar, já fazendo aquele espécie daquele pivô, que é o que marcou o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro com o Fred, o estilo, o tipo de jogo do Mano com o Fred é um, sem Fred é outro, na opinião de vocês? É sim, porque o ano passado o Cruzeiro não tinha esse centroavante que fizesse esse papel. O Ábila era aquele jogador que você precisava preparar a jogada para ele. O Fred fazia esse papel de pivô, o Raniel também fazia, mas acabou se lesionando e fez-se o esquema do Cruzeiro para a presença do Fred atuar no time do Cruzeiro. Ele acabou sofrendo a lesão, teve que ser refeito esse esquema do Mano, ele próprio falou disso. Agora, eu acho que é importante ressaltar que o Fred vai funcionar nesse esquema do Cruzeiro, mas ele precisa ter os meias para ligar. Hoje não tinha Thiago Neves e não tinha Rascaeta, fica difícil o Fred jogar assim. Porque não tem quem crie o Rascaeta até entrou com ele, né? No segundo tempo, mas não é aquele Rascaeta ainda que a gente fala, né? Que entrou, é para pegar ritmo hoje, não é uma competição ainda. Na hora que você tiver um time certinho, com os dois em alta, né, o Arrascaeta bem de novo e o Thiago Neves, aí eu acho que o Fred vai deslanchar nesse time do Cruzeiro. E jogo nesse horário das 11 horas, chega o segundo tempo, não há como você fazer uma avaliação do time por conta do cansaço também. É desumano você jogar nesse horário, no inverno ainda vai lá, mas já estamos numa primavera aí atípica com o calor, né? Não é, desculpa, o atleta está preparado, mas realmente tem diferença nisso. Pois é, e de que forma esse resultado tem impacto para a batalha de quinta-feira? Porque quinta-feira é outra história, é outro time, mas não fica nada, porque tem aquela história da moral, porque o Mano vinha gostando de pelo menos segurar um empatezinho, né? Porque nesse retorno do Brasileiro, se eu não me engano, foi a primeira derrota do Cruzeiro. Né? Sim. Mas o impacto é zero, Luciano, porque na verdade o Cruzeiro está inteiramente concentrado na Libertadores. O jogo de quinta-feira é jogo de vida ou morte, mas é um jogo também que o Cruzeiro, ainda que tem que entrar com ímpeto, tem que entrar com inteligência, né? Porque na Libertadores, diferentemente de Copa do Brasil, gol qualificado vale fora de casa. E o Boca tem um ataque muito eficiente. Nas últimas 3 partidas, o Boca fez 8 gols. Então, o Cruzeiro o alerta está ligado. Tem que tomar cuidado, claro. E não pode eliminação na Copa da Gente. Eles estão falando, a gente até vai falar mais sobre isso, eles estão falando de um Boca em crise, mas a gente não sabe até que ponto, vamos dizer, da arte da guerra, se não é um engodo para enganar um time brasileiro, porque a gente sabe que ali também a camisa pesa, as camisas pesam, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria chamar vocês para esperar um pouquinho, a gente faz um intervalo, você também, nosso telespectador, está convidado para ir beber uma aguinha, aproveitar, pegar ali seu WhatsApp, mandar uma mensagem para a gente, pode participar também pelo Facebook. Daqui a pouco nós vamos trazer um empate do América, já vou deixar até uma pergunta. O América segurou o Corinthians ou tropeçou em casa? A gente volta também com mais lances da goleada atleticana de hoje. Voltamos já já. Pois é, estamos de volta ao meio de campo de hoje, repercutindo tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Você já mandou sua mensagem? Estamos esperando aqui sua participação. Guilherme está lá, assim, preparado para encaminhar para a gente aqui, para trazer a sua opinião, o seu comentário para esse debate. A gente já falou aqui no primeiro bloco um pouquinho do Cruzeiro, falamos um pouquinho do Atlético, agora chegou a vez de falar do América. Deixei para vocês a pergunta, meus queridos convidados. Esse empate 0-0 ontem aqui no Independência, o América segurou o Corinthians ou tropeçou em casa? Pelo primeiro tempo que o América fez foi muito ruim, né? Muito abaixo. Muito abaixo do que ele fez. Então, se a gente analisar o primeiro tempo, aí eu acho que o América segurou o Corinthians. Então, para quem não viu o jogo, vamos ver uns lances aí você de casa também vai formando a sua opinião. Vamos assistir, conferindo enquanto vocês estão comentando. O jogo não foi, vamos dizer assim, aquele dos melhores, né? O América tem demonstrado que a parte defensiva do América vai muito bem, né? Você vê um João Ricardo, a dupla sólida, de zaga, né? O Messias com o Matheus, já estão entrosados e tudo. Agora, o que precisa o América é a transição do meio para o ataque. Falta efetividade nisso, né? Primeiro tempo, ontem o América não deu nenhum tipo de susto ao time do Corinthians. E o Adilson, por ter sido da posição, ele sabe como montar bem uma defesa, dos volantes até os últimos homens ali da parte defensiva. Mas realmente o América é recente dessa situação. É a falta do Serginho, né? Depois que o Serginho foi embora, o América isso que eu ia perguntar. Aí meia delegação. Passa um pouquinho das peças que o... Ah, sim, com certeza.
Não, Adilson tem. a América se ressente da limitação do grupo, não é? Na verdade, Luciano, acho que a gente tem que ver também como um ponto conquistado, porque o próprio América admite que ele está fazendo uma campanha por sobrevivência. A meta do América é ficar na Série A, o que significa que o América, nas 11 rodadas restantes, ele precisa de 3 vitórias e um empate. Então, lembrando que tem dois, aí, nesse negócio ainda tem dois clássicos. O América, né? Independência, né? Independência. Tem um mano de campo do Atlético, mas é O independência. Pedro está me lembrando aqui que o Jair Ventura, na hora da coletiva, disse que o Corinthians amassou o América. É para tanto? A América soube sofrer, né? E como, né? Mas aí é aquela coisa, né? Como o coelho é felpudinho, para amassar não tem tanto problema também, né? Mas eu acho que a gente pode encarar... Tá aceitável? Tá tranquilo. Como o Eduardo disse aqui, o resultado contra um Corinthians, que é um time grande, para o América, que tem esse campeonato de permanecer, é um resultado positivo. O que não dá é o América contra o Ceará, por exemplo, empatar dentro de casa, que é um confronto O direto. Ceará que está vencendo. Então, esse tipo de jogo tem que vencer. Contra o Corinthians, um ponto dentro de casa, ótimo. Né? Tá bom, de bom tamanho. Agora, tem que buscar pontos contra esses times pequenos que estão ali brigando. Vamos dizer, né, Breno, que está dentro do planejamento. Assim, vamos dizer, dizem que os treinadores fazem aquela aposta, como é que a gente vai... Esse aqui a gente ganha, esse aqui a gente empata. Eu acho que talvez o empate seria uma possibilidade já desse... Independente do momento, né? Pela grandeza do Corinthians, né? Um finalista de Copa do Brasil, independente de não ter o time todo titular, que não veio todo titular, mas é o Corinthians, né? Então tem que haver um respeito. Agora, sinal também de alerta para o América que a distância para a zona de rebaixamento agora diminuiu, né? São 3 pontos. A gordurinha que tinha foi queimada, e o América vem numa sequência agora, uma sequência, podemos dizer, complexa, não? Próximo jogo é o Atlético fora, Paranaense fora, que hoje reclamou bastante lá de perder para o Santos, estava segurando um empate. E depois tem o Clássico, né? Depois tem o Grêmio em casa, recebe o Grêmio. E depois tem a Chapecoense fora também, na Bacia das Almas. O Grêmio que no sábado foi o único time a vencer, né? Venceu fora de casa, a equipe do Fluminense. Né? Pois é. Eu estava pegando estatística, deve ter passado para vocês aqui, e aí até para repercutir, 39% de posse de bola é um time que gosta, vocês falaram assim, soube sofrer, mas gosta de sofrer, né? Porque se entregar tanta bola assim para o adversário é complexo. O São Paulo, na temporada passada, foi o time que mais teve posse de bola, né? E bateu ali para não cair, né? Teve isso. É aquela situação, né? Que a posse de bola é discutível. Não ganha jogo. O exemplo. Na Copa ficou claro, né? A gente discutiu isso várias vezes aqui. Um exemplo claro. É um ponto fora da curva. O Mundial 2006, o Barcelona amassou, teve posse de bola, o Gabiru foi lá, fez o gol, e aí? Né? Então, o que ganha jogo é bola na rede. Não tem rodada com muitas polêmicas. A gente falou da polêmica do jogo do Cruzeiro. Aí também a torcida do Corinthians pediu um pênalti, claro, em cima do Gabriel. Já passou o lance aí para vocês. Na opinião de vocês, foi pênalti mesmo? A torcida do Corinthians está cobrando. Foi, mas teve um a favor do América também. Uma bola na mão dentro da área, que pela interpretação dos juízes, se tivesse marcado, teria sido para lá de natural. Olha, a torcida do América deve estar orgulhosa, né? Porque agora o time está na Série A, né? Conseguiu um pênalti contra o Corinthians que não foi marcado, né? Olha que orgulho para a torcida americana. Na verdade, o que se diz aí no futebol brasileiro é que assim, o time do Corinthians ser roubado é um episódio para marcar rodada. Exatamente. E assim, pênalti que não tem em todo lugar, até em pelada, né? Isso aí o pessoal gosta de reclamar bastante. Então, difícil é ter pênalti que não houve. Que não houve. É difícil demais. Não, o pessoal da Nova Integração tá ligado aí. Um abraço para eles. O Jorge do Forró lá de Itabiri tá mandando um abraço para todos aqui. Vamos mudar mais uma vez o assunto. O Orlando gosta de usar a expressão mudar o chip. Nós vamos mudar o chip agora, voltar a falar do Atlético. Vamos ver os lances dos melhores momentos, enquanto os nossos convidados respondem a pergunta que eu deixei sobre o Emerson. O Eduardo Muta está preparado ali para responder. Vamos ver os melhores momentos dessa vitória de 5-2 hoje. E aí, Muta? O Emerson segurou essa lateral aí? Olha, o Emerson ele começou bem, depois teve problemas. Foi num jogo aqui contra o Flamengo, perdeu a posição para o Patrick. E o Patrick, com toda a determinação dele, não há uma compensação técnica, não é? E o Emerson, embora tenha 19 anos, tem um extremo potencial. É um jogador que tem senso de marcação, sabe fazer um bom apoio e tem pulmão também, sabe? E hoje mostrou que tem técnica, né? Está longe ainda de dizer assim, bom, esse é o lateral ideal,
Mas acho que é um lateral que cumpre a função tática, a função técnica ali, sem ficar devendo. Vocês brincaram sobre o Patrick, e eu vou falar dos meus amigos torcedores atleticanos, lembrando sobre a questão do Marcos Rocha. Ele já está dando para não lembrar do Marcos Rocha, ou a torcida ainda fica pensando que tem vamos dizer, tem um jogador nosso lá no Palmeiras dando trabalho. Ou não, isso é bobagem. Acho que a verdade é que o Emerson ele tem um grande potencial, mas ele é um jogador a ser lapidado ainda, né? E aí entra a situação que a gente fala de ter um treinador que saiba fazer isso. A gente ainda não sabe se o Thiago Largue tem esse perfil, que é o quê? É um jogador que ele é novo, veio de uma Ponte Preta, então vem para a grandeza de um time do Atlético, onde tem uma pressão da torcida, que na Ponte não tem isso, né? Lá, a Ponte Preta não tem essa grandeza. Enfim, e com o dia a dia ele vai pegando algumas situações, a importância do Léo Silva para orientá-lo ali atrás, né, dentro disso, e aí cabe também ao treinador tirar o que há de melhor nele. Acho que o Atlético ganhou muita qualidade com ele, ainda tem alguns pontos para poder melhorar, principalmente essa bola defensiva, né? Ele ainda deixa alguns espaços mas ele ali. mais peca. Né? E aonde que o Thiago tem colocado o Luan de novo ali para fazer aquele assistente lateral. Então, assim, ele tem muita coisa até parecida com o Marcos Rocha. Acho que pelo que o Marcos Rocha representou para o Atlético, ele ainda não foi esquecido. Porque ele teve uma grande passagem. Essa semana teve uma conversa sobre a possível volta dele aí, pelo menos na imprensa, né? Algum colega aí colocou matéria dizendo que ele não estava tendo espaço, mas aí hoje ele já apareceu. Parece que o espaço, se ele não tinha lá, o Marcos Rocha está recuperado o espaço dele no Palmeiras. Né? E hoje também ele não esteve tão bem, assim como já esteve em outras oportunidades. Inclusive, ele tomou um drible do David lá também, que ficou sem pai nem mãe procurando a tia e pediu substituição já ali no metade do segundo tempo, pregou o Marcos Rocha também. Então, essa situação que o Breno disse, e você também falou do espaço, pode ser acenado aí um provável retorno, até carecendo de informação, confirmação, né? Agora, o erro na temporada foi o Atlético ter colocado o Patrick em certo momento da temporada, naquele período que teve a possível negociação do Patrick com o São Paulo, o nome foi ventilado, e enfim, o Atlético chegou a ficar refém dele na lateral direita. Foi um achado, o Emerson, como os amigos falaram, longe disso, precisa ser lapidado. Lá no Rio contra o Flamengo, a gente vê a deficiência clara dele no sistema defensivo, sabe atacar, mas não tem essa compensação do lado defensivo. Agora, traçar comparativo com o Marcos Rocha é difícil. É difícil. Agora vamos falar sobre o que vem por aí do Atlético. Venceu o time do Z4, afundou ainda mais o Sport, que está numa crise, vamos dizer, tentando respirar. Você vê que o treinador estava tentando parar o jogo para ver se reanimava. Completamente perdido. Né? E vem agora a Chapecoense, que acabou de tomar uma virada lá, né, contra o Ceará. E aí? Agora chegou a vez, o momento do Atlético se firmar e emplacar uma sequência? E aí que a gente vem falando aqui várias semanas atrás que o problema do Atlético não está lá em cima é justamente por não ter a sequência. O Eduardo colocou aqui essa situação de sequência. A Chapecoense é um time que, independente de ser fora de casa, se o Atlético quer almejar um G4, tem que ir lá e vencer. Claro. Não tem essa situação. Você pegar um Flamengo fora de casa e perder, ok. É uma situação normal, um Corinthians. Agora, a Chapecoense não. Quem está lá atrás, o Atlético tem que tirar proveito disso. E o caminho do Atlético agora, Chapecoense, depois é Fluminense, América, são jogos que o Atlético tem grande chance. Se quer chegar no G4, tem, vamos dizer assim, até a obrigação para conseguir vencer, porque a distância são 4 pontos. Ainda dá para acreditar no G4. Né? E a questão também, que também chama a atenção, que de certa forma, mesmo sendo um time do Z4, o Atlético venceu bem, venceu de virada. Sofreu. Teve que remar em busca desse resultado. Deixa eu trazer outras considerações, sua participação é muito bem-vinda para a gente aqui. Olha, o Anderson lá de Contagem diz que o Ricardo Oliveira treina tanta falta e não acerta nenhuma, Breno. Treina muito mesmo? Como é que é? Ele treina muita falta, ele e o Casares, né? Eu até me surpreendi hoje quando ele foi pegar para bater, porque a gente vê um aproveitamento hoje no treinamento do Atlético mais do Casares. Mas aí entra aquela situação que o Eduardo falou aqui também, né? Tanto tempo sem fazer gol, aquela situação de que eu tenho que decidir para tirar. E quando ele fez o gol, a imagem é nítida, né? O time do Atlético vai todo em cima dele para demonstrar a importância disso. O Elias, depois do jogo, falou que depois que o Atlético fez o terceiro gol, o Elias falou, gente, vamos meter a bola no Ricardo Oliveira, ele precisa do gol para poder tirar esse peso. Então, acho que esse é um dos motivos pelo qual ele bateu a falta, né? E o Thiago Largue faz a observação com relação ao Ricardo Oliveira. Não está fazendo gol, mas foram 19 assistências, participações.
do Ricardo Oliveira nos gols do Atlético. Não tá recentemente, Não mas, tá fazendo. mas na temporada é o artilheiro do É o artilheiro do Atlético na temporada. na temporada. Agora a bola também tem que chegar, né? O grande Milton Venâncio está mandando um abraço aqui pro Sérgio. Milton, espero que se é o Milton que a gente conhece, um grande abraço para você, Milton. Se não, dá um abraço também. O Hugo Sérgio transmite, segundo ele, passa muita emoção nos jogos do Galo. Agora ele te pergunta, agora vai te apertar aqui, ó. Será que se não conquistar uma vaga na Libertadores, o Largue fica para o ano que vem? Não fica, impossível. Eu acredito que conquistando uma vaga na Libertadores já não fica. Mesmo se for direto. Para disputar uma Libertadores tem que ter um técnico de peso, né? Eu não vejo esse perfil. É promissor também. A gente falou há pouco tempo do Emerson como lateral. Para mim o Largue é promissor como treinador, Então, mas ainda não aconteceu. Deixa eu provocar um pouquinho de polêmica nessa história aqui. Vamos repercutir. Sabia. A gente vai ouvir o Largue agora. Lá no Corinthians, teve uma situação, vamos dizer, parecida, né? O Loz assumiu, tentou aqui, arrumou ali, promissor, inteligente, não sei o quê. Viram que a coisa apertou. Aí, a opinião da diretoria do Corinthians trouxe o Jair Ventura, que seria um treinador mais gabaritado. Eu não sei, questão da experiência. Mas, enfim, O Flamengo também, né? É. O Flamengo com o Barbieri, agora o Dorival. Pois é. E aí o argumento, e a gente já viu aqui, já trouxe até o próprio presidente, chegou a falar, porque a tendência do futebol moderno é essa de dar oportunidade. Dos exemplos que a gente colocou, 2 já voltaram atrás. É mais ou menos o caminho? É uma tendência também voltar atrás? Na verdade, a gente tem visto aí que as promessas de dirigentes, elas se cumprem até o resultado não vir. O Fernando Diniz, por exemplo, no Atlético Paranaense, a promessa qual era? Que iria morrer abraçado com ele a diretoria. O Cruzeiro, o David também. Teve o David no Cruzeiro. Foi o mesmo? É o mesmo perfil. Mas a questão sobre o Thiago Largue é assim, de fato ele é um técnico que ainda precisa de rodagem, mas a pergunta que se faz é assim, quem poderia substituí-lo? Não tem nome no mercado. Ou o Atlético recorreria de novo, por exemplo, a Levir Coupe. Levir Coupe está por aí, não é? Tá. Por quê? Porque os outros grandes treinadores Levir, Abel, né, que também está empregados. desempregado. Mas agora o Atlético tentou o Abel. Fletou com o Abel em umas 2 temporadas, né? Não sei se dessa nova diretoria se é o nome do presidente, claro. Eu acho que a história do Thiago Largue ele pegou um time, né, no meio de uma situação já com plantel já definido, depois que ele organizou, ele teve que refazer depois da Copa de novo esse plantel, e o objetivo dado a ele é classificar o time para a Libertadores. Até então, ele está conseguindo fazer isso. Então, ele está dentro do mérito dele. O que vai acontecer para frente, hoje o Alexandre Galo disse que para ano que vem, se o Atlético estiver na Libertadores, vai contratar pelo menos 3 jogadores mais experientes para dar uma cancha a esse time. É mais ou menos a situação do Largue, né? O que o Hugo falou. Para uma Libertadores, talvez ele não tenha esse perfil ainda de experiência. Então, o atleta talvez não invista nele. Mas tudo vai depender do resultado final, aonde ele vai chegar. E também quem vai estar disponível no mercado para uma determinada mudança. Já que estamos falando tanto dele, Thiago Largue, vamos trazer Thiago Largue aqui para o meio de campo. Fala aí, Thiago. O time desde o primeiro minuto mostrou que queria o jogo. Acho que a gente teve ali um início um pouco difícil por conta do gol, mas o equilíbrio do time foi muito importante. Sofreu o gol, mas não se abalou, manteve jogando, chegou ao gol de empate naturalmente, a virada naturalmente, impondo o nosso jogo, fazendo aquilo que a gente sabe fazer bem. Acho que a gente mostrou até pelas chances criadas, além dos 5 gols, por que a gente é o ataque mais positivo da competição. Não é por acaso, foram bastante oportunidades, além dos 5 gols que a gente criou. E eu espero que esse equilíbrio que a gente teve agora, para a gente conseguir manter-se no jogo e virar a partida, que a gente tem agora nessa sequência para a competição. Que a gente tenha os resultados que passaram negativo, de modo que a gente agora, com esse equilíbrio, com trabalho, com força, a gente chegue em uma sequência de resultados positivos. Aí do Thiago, do resultado para vocês. Nos últimos programas aqui, os nossos time de comentaristas têm falado que as entrevistas do Thiago são tanto pouco assim, genéricas. Palavras assim, que às vezes você não precisa nem ouvir o que ele está dizendo para imaginar o que ele disse. Mas hoje foi fácil da entrevista, né? 5-2. Na verdade, eu acho que o mais relevante que ele falou na entrevista foi questionado qual que era o objetivo do Atlético. Se era chegar entre os 4 primeiros, garantir vaga direto na Libertadores, ou se ele ainda sonhava com o título. Ele disse que o Atlético ainda está na briga. É aquela história, o Atlético está a 8 pontos do primeiro colocado, mas está a 8 pontos acima do 7º colocado. Então tem que cuidar da retaguarda
Mas olhando para frente, naturalmente. Né? Mas a torcida do Atlético, me perdoe, mas o Atlético não está na briga pelo título, né? É claro que ele, como treinador, não vai falar o contrário para ele não ser marretado pela imprensa, né? Pela torcida do Atlético. Mas o Atlético está pela briga do G4, que tem 4 pontos de vantagem, 8 pontos numa diferença, faltando 11 jogos, em que você vai ter que ganhar praticamente todos e torcer para quem está lá na frente perder. A gente sabe pelo desempenho do brasileiro, dos brasileiros que vieram aí e pelo nível dos times que estão lá em cima. Palmeiras, São Paulo, Internacional, ficar torcendo para todo mundo tropeçar. Eu acho que o Atlético sabe, objetivo, G4, né? Fora isso, claro que para dar uma satisfação à torcida ele não vai falar uma coisa assim. Que a briga na ponta da tabela lá em cima, ela está, vamos dizer, competitiva. Mas até o início dessa rodada, o Flamengo estava nessa briga. Ele era mais cotado nessa briga. Mas aí bastou não conseguir vencer o Bahia fora, que aí, vamos dizer, hoje já se deu uma descolada e aí todo mundo concentra as atenções nos três primeiros, apesar que o São Paulo hoje também teve um jogo complexo, né, lá no Rio de Janeiro. Mas deixa eu trazer mais as participações dos atleticanos, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Cruzeiro. O João, ele diz o seguinte, que ele é atleticano e quer comentar sobre o Emerson. É um grande achado que o Atlético conseguiu, concordando com vocês, e que pode ser vendido por milhões daqui a alguns anos e seguir para um grande clube da Europa. Aí não, João. Já tá pensando em vender o cara. Então, peraí, foi um achado ou foi um investimento? O Alex lá de Governador Valadares também está concordando aqui, ó. O Emerson está jogando muito. O Rinaldo de Itaúna, o Atlético fez o jogo contra o Sport, mas acho que poderia ter aproveitado o placar elástico para tirar o Ricardo Oliveira e testar o Denilson. Essa possibilidade do Ricardo Oliveira de sair, a gente tem visto esse assunto recorrente nas participações dos atleticanos. Muita gente pergunta, o Thiago não tem moral para tirar o Ricardo? Ou não é o momento de tirar? Ou não tem reserva para colocar? Qual é a opinião de vocês? Vocês estão falando da questão do Edinho? Vou até te perguntar o seguinte, com relação a essa questão de contrato, que eu já até falava com o Lélio Gustavo. Falei, olha, o Atlético, o Adilson quer um contrato de 3 anos, né? Só que o Atlético, se eu não me engano, fez um contrato de 5 anos com o Edinho. Foi. E com o Denilson. E com o Denilson. Eu não consigo entender, deu cavalo de pau na minha cabeça. Ó, a situação do Ricardo Oliveira, da entrada ou não, eu acho que hoje estava bem programado, que as 2 substituições que ele ia fazer, a saída do Elias e a saída do... Foi o Elias e a outra foi do Casares. Foram as que ele fez durante o treino da semana. Então ele já tinha programado isso. A terceira talvez fosse a saída do Ricardo Oliveira, que estava muito cansado, porém o Luan sentiu cansaço também. Então aí, como é que fica a situação? Eu vou tirar quem está no meio de campo cansado ou quem está no ataque? O jogo estava meio complicado, então vamos tirar quem está no meio de campo. Então tirou o Luan e deixou o Ricardo lá na frente, porque possivelmente seria talvez essa alteração, a saída do Ricardo Oliveira. Agora... E para a entrada do Denilson. Do Denilson. Possivelmente poderia ser isso, ele optou por tirar o Luan. Aí tirando o Luan... Ele não vai jogar com 2 centroavantes lá na frente. Ele colocou o Edinho para tentar... Joga mais na ponta. Na ponta para criar um pouco mais de velocidade, por ali. Agora, acho que o Denilson vai ter a oportunidade dele ainda? Vai, mas ele ainda tem que treinar um pouquinho mais para poder fazer jus. Um pouquinho? Um pouquinho mais. Você tá lá todo dia, tá vendo o treinamento do moço, né? Gente, nós vamos fazer mais um breve intervalo. Na volta nós vamos falar sobre essa difícil missão que o Cruzeiro tem para seguir na Libertadores. Nós temos uns gols da rodada, muito mais. Falando nesse Boca, que hoje com o time alternativo lá na Argentina tá ganhando, hein? Pois é, nós vamos fazer um intervalo, dá tempo de você mandar a sua participação, a gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta para o último bloco desse meio de campo. Você já mandou a sua participação, 993437448, é o WhatsApp do futebol. Estou esperando o seu comentário para enriquecer ainda mais esse nosso debate. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Cruzeiro. Enquanto a gente confere o que seriam os melhores momentos dessa derrota de hoje lá em São Paulo, eu quero a opinião dos meus convidados para a gente falar sobre esse jogo de quinta-feira, que eu acho que é onde o torcedor cruzeirense está preocupado. Essa história da Libertadores, o Cruzeiro na Libertadores, para vocês, ele já foi? Ou, como disse o Mano, por outro lado, continua? Olha, o Cruzeiro mostrou isso esse ano no Campeonato Mineiro, né? Na primeira partida da final, o Cruzeiro mostrou o poder de reação depois no segundo jogo, fazendo o resultado que precisava. Então, ele confia no elenco que tem, sabe do que os jogadores podem demonstrar para ele, principalmente nesse jogo. E o Cruzeiro, ultimamente, ele não tem feito, como em algumas partidas que aconteceu, de emendar 2 partidas ruins. Então, há sim essa possibilidade aí do Cruzeiro fazer uma boa partida contra a equipe do Boca. Só que é aquela situação, né? Vai definir dentro de casa.
quando ele, nos outros jogos, fez o resultado fora de casa. Mas tem sim essa possibilidade de fazer o resultado. Hoje a declaração do Mano na coletiva me chamou muita atenção, né? Ele foi questionado que se o Cruzeiro não tivesse um bom resultado, saísse pro Boca, não vencesse o Corinthians, com a atuação no Brasileiro como tá, ele não conseguiria a vaga na Libertadores. E ele foi bem direto, ele disse, o Cruzeiro vai estar na Libertadores ano que vem. Ou seja, ele garantiu isso, e eu acho que isso é uma coisa importantíssima, vindo do treinador num momento como este de decisão, como ele disse, né, após o jogo do Boca lá, né, com toda aquela confusão do Dedé, ele disse, no Mineirão, nós vamos fazer o resultado. Então, eu acho que começa por aí, né? Para um time conseguir o resultado, tem que partir do comandante. Se o comandante transmitir isso para os jogadores, essa segurança, né? Então, vamos aproveitar. Eu vou pedir para a gente interromper rapidinho aqui, tá aí os lances. Vamos ouvir o Mano, até para trazê-lo, vamos dizer, da própria boca do Mano, exatamente isso que o Breno colocou. Se tiver no ponto aí, vamos ouvir o que o Mano tem para dizer exatamente sobre essa questão da possibilidade de classificação contra o Boca. Vamos ver. Nós vamos conseguir a vaga na Libertadores. Não me arrependo de nada, porque a gente pensa muito antes de tomar as decisões. E as decisões que se toma sempre envolvem risco. Às vezes dão mais certo, às vezes menos, né? Mas estamos na final da Copa do Brasil, né? Um dos objetivos pelos quais nós fizemos isso foi estar na disputa do título da Copa do Brasil, lutar por ele. Estamos aí. Se ganhar, vamos estar 100% certos. Se perder, vamos ser cobrados pelas decisões que tomamos, não tem jeito, né? Mas eu sempre falo, você luta para classificar para a Libertadores, faz um sacrifício danado. Aí quando você chega nas oitavas de final da Libertadores, você não vai priorizar para tentar ganhar? Então você quer classificar para a Libertadores para quê? Tem que lutar pelo título, pô. As coisas têm que ser coerentes. É isso que a gente fez, é isso que a gente discute internamente, né? Mas todas essas decisões, volto a repetir, elas envolvem risco. Mas tem que corrê-los, senão você não vai ser campeão nunca. Time que não corre risco não é campeão. Gostei dessa vamos dizer, deu uma boa aspas aí, né, ô Murta. Deu. Essas decisões, aí eu queria uma opinião sua também, Sulimar, acompanha lá o dia a dia, a gente estava falando sobre aqui. O torcedor assiste um jogo do Campeonato Brasileiro, ele claramente gostaria de ver o time dele vencendo, ou no caso do time do Mano Menezes, fora de casa, já guardando um empate, estaria de bom tamanho. Como é que explica essa situação? Porque quando o Sulimar, as pessoas ficam falando, pô, mas se a galera que está aí, precisando mostrar serviço, igual tem um David, querendo uma vaguinha, beliscar uma vaguinha no time titular, nesse time que está disputando as finais, não está mostrando tanta vontade, em alguns momentos não mostra qualidade, como nós temos participações aqui do pessoal reclamando dos laterais. Por exemplo, aqui eu tenho nossa participação aqui do Rogério. O Mano sabe que os laterais reservas do Cruzeiro são péssimos, inclusive o Mano entrega os jogos do Brasileiro fácil demais. Deveria lançar laterais da base e o atacante da base, que fez mais de 100 gols. Eu acho que é o Vinícius Popó que tá falando. Só que tem um detalhe, né? Muita gente já tem que colocar a gente da base, colocaram o Marcelo no jogo contra o Vasco da Gama. Aconteceu o que aconteceu. O garoto tá lá no sub-20, às vezes treina no profissional, a torcida vaiou o garoto na partida contra o Vasco da Gama. Ele fez o gol no clássico do sub-20, lá no CT de Vespasiano. E a torcida queimou o garoto, vaiou. Vou colocar o Vinícius Popó, o garoto tem 17 anos. Não é. O torcedor do Cruzeiro, em geral, todos os torcedores, têm memória curta. Ou o pessoal se esqueceu de 2015 com o Paulo Bento, com aquela turma que estava no Cruzeiro, que veio da base também, o Cruzeiro onde é que estava. Né? O pessoal com o Paulo Bento, o pessoal se esquece como é que estava. O Mano que veio para poder... Ederson contra o Fluminense? O Ederson, ele estreou contra o Fluminense. Pois é, no primeiro gol ele deu posição, não foi isso? No gol do Fluminense ele deu posição, saiu errado ali no posicionamento da defesa, a torcida já começou a olhar para ele com a cara torta. Então, aí teve a preliminar do jogo no Mineirão, o Sub-20 jogando, o pessoal que acompanha a base, mas não tinha 10 acompanhando o jogo, que era de graça, para poder falar se tinha jogador de qualidade ou não. Sabe qual é o problema, Sulimar? A torcida ela não tem paciência e quando ela pede alguém da base, ela ainda se refere, por exemplo, principalmente do Cruzeiro, ela acha que o cara vai chegar e vai resolver como o Ronaldo Fenômeno fez. Que ele vai aparecer e vai ser aquele jogador. E a do Atlético fica lembrando do Reinaldo Rosa, o Reinaldinho, que vai chegar e ele vai fazer. Elas têm aquele parâmetro que a base vai fazer isso. E hoje em dia não é isso, não tem esse jogador diferente. Aí eu vou colocar...
Você vai tirar a palavra da minha boca, quer ver? Não, aí Não, pessoal, pode ir. Aí o pessoal fala assim, mas no Santos faz isso. Qual que é o Tirou a objetivo do palavra da Santos? minha boca. Qual é o objetivo do Santos? Onde o Santos está hoje no campeonato? Pode estar na frente do Cruzeiro, mas o Santos está disputando a Libertadores, está disputando a Copa do Brasil. Não está, foi eliminado. Não, o Santos faz competição para teste, gente. Então, o objetivo é outro. O Santos tem um foco, o Cruzeiro tem outro. O torcedor tem que pôr isso na cabeça. Então, mas até para marcar isso, o torcedor, quando ele participa aqui, ele vai nessa pegada aí. Por exemplo, esse Vinícius Popó, até o Célio teve aqui no programa, a gente deu uma apertada. Você estava junto, não estava no dia do Célio? Deu uma apertada para lá, como é que é esse tal de Vinícius? Joga mesmo? Fez mais de 100 gols? Então, o torcedor fica nessa expectativa e eu acho que ele fica mirando a questão do Rodrigo lá no Santos, há 7 anos, já está vendido para o Real Madrid, está aí só ganhando rodagem. Vinícius Júnior, que inclusive hoje pôs fogo no jogo lá, vai estrear na Champions, todo mundo está com essa expectativa. Mas é característica do clube que é diferente? Por exemplo, o Mano tem uma pegada diferente nesse aspecto. Por exemplo, se fosse um Paulo Bento, tinha colocado esse menino aí para jogar e talvez o Cruzeiro lá na zona de rebaixamento? Foi o que aconteceu. A cobrança para o garoto da base é diferente. Ele pode fazer 100 gols no Sub-17, qualquer um com uma perna faz. Esse é que é o detalhe. Vai chegar no profissional, você vai pegar um cara cascudo, um zagueiro que já é experiente, a coisa não é desse jeito. A coisa é diferente no profissional da base. Tanto é que o jogador passa por um período de adaptação para depois poder jogar. Existem os pontos fora da curva. Exato. O Reinaldo Lima, quando começou com 16 anos no profissional, o Marcelo Oliveira, o próprio Ronaldo, né, que depois foi ser fenômeno. Mas então há esse detalhe. E o Vinícius Júnior foi... E um aspecto que eu acho que é importante também colocar, Sumar, para a gente até tocar num outro assunto importante sobre Cruzeiro e Palmeiras aqui, é essa questão também da maturidade do atleta, no sentido da própria idade. Nós não estamos dizendo aqui que o Vinícius Popó não possa vir a arrebentar e ser um novo fenômeno, vamos dizer assim. Mas é um momento. Eu estou falando assim, o momento do atleta... Está pronto ou não está pronto? Acho que é isso que a gente está dizendo aqui. Né? Porque fica parecendo que a gente está marretando a base. Não é isso. Tem que ter um momento do time também, essa supervalorização, por exemplo, do Rodrigo dos Santos, em cima do Paquetá do Flamengo. Não, é o cara do Flamengo para resolver. Vai ser a maior transação da história. O Vinícius também, que para mim não é tudo isso. Também precisa ser lapidado. Não é tudo isso que é vendido no mercado internacional. Para mim, o fator empresário pesa. A gente sabe como é que funciona. Hugo, mas eu vou te dizer que eu achava que isso era bem no futebol brasileiro, mas acompanhando os nossos colegas da imprensa internacional lá da Espanha, eu acho que o empresário dele lá, ou o assessor de imprensa, contaminou o pessoal do mesmo jeito. Porque tem uma expectativa desse menino lá arrebentar, acabar com o jogo e tal. Eu me lembro do Ulisses de la Cruz, equatoriano que jogou no Cruzeiro. Na época ainda era VHS. O cara que fez a edição do VHS, fenomenal. O pessoal falou, puxa vida, o Cruzeiro contratou um substituto à altura do Nelinho. O pessoal viu o que foi o De La Cruz, né? Eu acho que esse torcedor tem saudade. Mas aqui tem que dar um desconto pro torcedor, que o torcedor é bipolar. Sem dúvida. Como também, gente, aqui, ó, a memória é boa, hein? A situação do Alejandro do Atlético, né? Que me parece que pediu uma coisa, um contrato monstruoso, gente. Calma, vamos com calma. É. Deixa eu trazer um outro ingrediente aqui. Vamos supor que tudo dê certo que vocês colocaram aqui. O Mano, né? Nós não. Nós estamos caminhando para o final do programa, é preciso trazer uma história. Essa confusão que começou de Cruzeiro e Palmeiras. Começou episódios vergonhosos no final, no resultado ali da Copa do Brasil, que a gente não sabe o que é. Oi, confusão de novo lá. Inclusive, nessa imagem aí da Rádio Bandeirantes... Vinícius Bueno, repórter da Rádio Bandeirantes. Ele presenciou um problema que, segundo a própria diretoria do Cruzeiro, iria terminar na polícia, né? Encaminhar isso aí para um boletim de ocorrência. Se o Cruzeiro, se der certo, se o Mano tiver certo no que ele falou e o Palmeiras está com a classificação muito mais engatilhada que a do Cruzeiro, claro que o futebol todo pode mudar, os dois vão se enfrentar. E aí, como é que está o clima para esse... Está parecendo o clima que esteve nessa mesma situação, o Cruzeiro e Palmeiras em 98. Copa do Brasil, Copa Mercosul, quando as duas equipes se enfrentaram, também pelo Campeonato Brasileiro. E a coisa parece estar se encaminhando para isso. Ainda sobre a questão da base, time de menino ganha jogo, time de homem ganha campeonato. Eu só acho que no momento como esse aí, que a gente tem visto essa situação toda de Palmeiras e de Cruzeiro, eu acho que seria o momento do Mano Menezes e do Felipão, pelo que eles representam o futebol brasileiro, tomarem frente disso e colocarem um basta nisso. Falando pelo clube, mas eu acho que eles deveriam, com o carisma que eles têm, vir a público e falar, olha, o meu time não vai ter problema, eu tenho controle dos meus jogadores. Deixa eu fazer isso. Só o que o Solimar falou, que time de menino, time de homem ganha campeonato, né? Você esqueceu do Santos 2002, né? Mas tinha uma exceção ali, né? Toda regra tem exceção. O Barcelona não perdeu pro Inter. Vamos continuar aqui, porque você está falando sobre base, esse assunto. Vamos rodando aqui os gols da rodada, dessa 27ª rodada.
teve lá o Grêmio, lá no Engenhão. Pode colocar as imagens pra gente, vamos comentando em sequência. Esse menino também estava na base do Cruzeiro aí, não é esse, o Tony Anderson? É o Tony Anderson, mas que também não estava tendo oportunidade agora nesse time reserva, ou mesclado que o Renato colocou. E o Everton Cebolinha colocou para dentro. O Filipão é a pessoa menos indicada para poder fazer essa questão de não violência. Quem não se lembra quando ele mandou o time do Palmeiras bater? Pode colocar na sequência pra gente aí os gols. Esse aí é o gol que nós só temos o gol, mas esse gol deu uma polêmica. Vocês viram esse lance contra o Atlético Paranaense? Até você tá vendo o jogador. O lance do pênalti, né? O lance do pênalti foi um negócio assustador. Assim, a gente até tentou conseguir esse lance, a gente pelo jeito não conseguimos. Mas é um lance mais ou menos assim, é como se o goleiro daquele lance lá do Dedé, lá na Bombonera, tivesse dado o pênalti pro Cruzeiro. Foi um negócio absurdo. É a velha discussão que toda vez que a gente vem ao programa, né, a gente cansa de falar com o Orlando, toda vez tem a discussão. Pois é. Aí também, Eduardo, nesse jogo, o time do Vitória ficou pé da vida com... Também não teve pênalti. Esse que foi fora da área, né? Como foi no Cruzeiro, foi outro lance... A árbitro desse jogo é paranormal, hein? É coisa que ninguém tá vendo. Ninguém vê. Mas é aquela história. O jogo terminou com confusão, o jogador do Vitória expulso. Luciano, a maior parte dos clubes reprovou o VAR no Brasileiro, né? Aí vai reclamar de conta depois? Exatamente. Ao Botafogo, que seria aí a oportunidade do São Paulo retomar a ponta, conseguiu até um empate. O goleiro do Botafogo também, no último lance ali, fez uma defesa espetacular, né, gente? Sim. Agora o São Paulo conseguiu. Esse São Paulo, para vocês, ainda estão na briga? Tá... É do Aguirre? É aquele tipo... Pois é, tá igual o refrigerante de 3 litros, mas tá perder o gás no meio, né? Essa que é a verdade. Vamos ver a classificação aqui rapidamente. Pode colocar pra gente, Pedro? Coloca de uma vez aí no ar pra gente, por causa do nosso tempo tá correndo. Eu vou ler rapidinho para os nossos telespectadores, só porque a briga na ponta aí tá interessante. E lá embaixo também tá uma confusão. Tá aí. Rapidamente, o Palmeiras é o novo líder do campeonato, com o mesmo número de pontos do Internacional, 53, São Paulo 52, Grêmio 50, Flamengo 49, tá aí agora vem o Atlético a 4 pontos do Flamengo 45, Cruzeiro lá atrás 37, o Santos vem em seguida com 36, Corinthians, Fluminense vão virar a página rapidinho porque a gente está acabando o programa, o Atlético Paranaense que é o próximo adversário do América 33, o Botafogo também tem 33, América 32, perto aí, vamos dizer, numa região perigosa, porque logo abaixo tem o Bahia com 30, o Ceará com 30. E o Ceará, hein, gente? O Ceará venceu agora há pouco, né? É a zona com fujão, como diria o Vanderlei. E aí temos aí os asteriscos, porque amanhã tem Vasco, que é o primeiro time que abre, pode sair da zona de rebaixamento, porque ele joga amanhã contra o Paraná, virtualmente rebaixado. Chapecoense numa situação muito complicada, próximo adversário. E nós aqui, como sempre, trocando, invertendo os valores, eu fico cobrando o Orlando para acabar o programa, o Pedro está cobrando para acabar. Gente, muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia. Orlando, mais uma vez, um abraço, os nossos sentimentos. A gente está junto com você, esperando você aqui firme e forte. Obrigado, uma boa noite para vocês.